Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para, digamos assim, esclarecer uma dúvida. A divisão, né? A divisão da parte da matemática é, é onde as pessoas, comparando, né? Como eu trabalho com Brasil e Japão, comparando Brasil e Japão, as pessoas têm costume de dizer assim, a matemática do Japão é totalmente diferente do Brasil. E na verdade não é. Nós vamos perceber aqui, certo? Por exemplo, né? Aqui no primeiro exemplo, 144 dividido por 2. 144 dividido por 2. Aqui eu vou fazer da forma que nós pensamos no Brasil. Vou fazer das duas formas. Onde 144 nós chamamos de dividendo. O 2 nós chamamos de divisor. O número que vai aparecer aqui nós vamos chamar de quociente, essa parte aqui. E aqui o resto, ou diferença, o resto, né? O que restou. O que restou. Então, a maneira que nós pensamos numa divisão, eu coloquei tudo muito simples para que vocês consigam também entender que a outra maneira, né? A outra maneira não. A mesma, que é pensado da mesma forma, né? Que é pensado no Brasil. Então, é o seguinte, quando nós pensamos numa divisão, se no divisor tem um número, primeiramente aqui no dividendo também eu tenho que pensar em um número. Aí eu vou pensar no número 1. Só que o número 1 é menor do que 2. Então aí eu vou pensar em outro número, no 14. No 14, certo? E vou escrever aqui no quociente um número que multiplicado por 2 seja igual ou menor que 14, que vai ser 7. Né? 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Vamos botar o tracinho que fica melhor. E vamos baixar o 4. A mesma coisa, eu tenho um 4 agora. Pensar qual o número que nós vamos escrever no quociente, que multiplicado com o divisor, vai ser igual ou menor que 4. 2 vezes 2, 4. Né? O nosso resto é 0. Então, nosso resultado é 72. 72. Sempre quando eu explico todas as operações, sempre falando as partes, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Todas essas divisões são exatas. E para tirar uma prova real é somente multiplicar o quociente com o divisor, se a divisão é exata, né? Você multiplica o quociente com o divisor, o resultado tem que dar o dividendo. Tem que dar o dividendo. Mas, se essa divisão não for exata, se sobrar um número aqui diferente de 0, ela não é exata. Você vai fazer a mesma coisa. Multiplica o quociente com o divisor e vai somar com o resto e você vai achar o dividendo. Se não achar, é porque sua conta está errada. Certo? Quando eu vou fazer a comparação da maneira de fazer da forma japonesa e da brasileira, né? Da maneira, digamos assim, é somente a maneira de armar. Não existe, né? Arme e efetue, ou seja, você vai montar aquela continha de acordo com como tem que ser montada, né? A mesma coisa acontece aqui no Japão. Uma coisa que é muito parecida
Essa parte aqui, assim, na hora de armar, parece um L, né? Parece um L, não é isso? Parece um L. No Japão também. Vamos agora aqui para a parte do Japão. Não parece exatamente um L, porque tem uma curvinha aqui. Tem uma curvinha assim. Certo? Onde aqui vai estar o dividendo. O dividendo, 144. Aqui vai estar o divisor. E o quociente vai estar aqui em cima. Vocês perceberam que na hora que eu escrevi, se eu escrevo dividendo, divisor, é a primeira coisa que eu faço. Eu fiz a mesma coisa, dividendo e divisor. E aqui é como se o L tivesse assim. Sabe? Na verdade, essa parte aqui de baixo é reta. Essa aqui, na japonesa, é meio curva. Essa parte aqui e a de cá é reta. Mas o pensamento é o mesmo. Eu vou pensar. Se eu tenho um número no divisor, primeiramente eu vou pensar em um número aqui também no dividendo. Só que, se esse número for menor, eu vou pensar em 2. Como 1 é menor do que 2, eu vou pensar no 14. E vou pensar, qual o número que eu vou escrever aqui no quociente, que multiplicado por 2 vai dar 14? 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Gente, com relação a estar escrevendo menos aqui, ou menos aqui, não tem necessidade, nem no Brasil, nem no Japão. No Brasil, tem muito costume, assim, de fazer aqui já direto, né? E dar a resposta logo 4. Pular essa partezinha, e só indo colocando o resultado da subtração. Só colocando o resultado da subtração. Só que para um aluno começar é dessa forma que é a maneira assim mais fácil, a maneira correta, certo? Então 0, né? Botei o tracinho e vamos baixar o 4. O tracinho eu coloquei para não ficar 0, 4. A gente vai colocando o tracinho. E aí eu vou perguntar qual o número que eu vou escrever aqui, né? No quociente que multiplicado por 2 vai ser igual a 4. 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Por acaso deu resultado diferente? Não. Somente a forma, é lógico que não pode. Se eu tivesse errado, iria dar alguma coisa. Se tivesse dado resultado diferente, é porque errou em alguma parte. Certo? 625 dividido por 25, né? A forma de montar no Brasil. 2 números, no divisor, eu penso em 2 números aqui. 62 é maior que 25. Então, eu só vou pensar em 2 mesmo. Né? Se fosse menor, eu pensaria em 3. E pensar qual o número que eu vou escrever aqui, que multiplicado por 25 vai ser igual ou menor que 62. 2, né? Se eu colocar 3, vai passar, vai dar 75. Então, 2 vezes 25, 50. 2 menos 0, 2. 6 menos 5, 1. Vamos baixar o 5. 5. 125 dividido por 25. Qual é o número que multiplicar, que vamos escrever aqui, que vai multiplicar por 25, que vai resultar 125 ou menor. Maior não pode, né? Maior não pode. Então, é 5. 5 vezes 5, 25. 5 vai 2. 5 vezes 2, 10. Com o 2, 12. 125 menos 125, 0. Agora, vamos aqui para a maneira que montaria no Japão, né?
625 e o 25 aqui. Deixa eu aumentar esse 25. E o 25. 625 e o 25. E pensando sempre, dividendo, divisor e o quociente está aqui em cima. Nosso dividendo, divisor, o nosso quociente está aqui embaixo. Só é formas diferentes de montar. Então, eu tenho dois números, então eu vou pensar em dois números. 62 é maior que 25, então tá joia, tá ótimo, né? Não preciso pensar em três. Se fosse menor, teria sim que pensar. Como não é, não precisa. Então, vamos pensar no número que multiplicado por 25 seja menor ou igual a 62. Então, será 2. 2 vezes 25, 50. 2 menos 0, 2. 6 menos 5, 1. Baixando o 5. A mesma coisa, a mesma coisa. Temos 125 e tem o 25 aqui. Pensar qual número que eu vou escrever aqui, que multiplicado por 25 vai ser igual ou menor que 125. 5. 5 vezes 5, 25. 5 vai 2. Botar o 2, separar o 2, né? 5 vezes 2, 10. Com o 2 que separamos, 12. 125 menos 125, 0. 0. Certo? Então, o resultado, 625 dividido por 25 vai dar 25. 25. Agora, 400 dividido por 80. Mesma coisa. 400 dividido por 80. Por 80. Eu tenho dois números, a princípio eu tenho que pensar em dois também, só que 40 é menor que 80. Eu vou pensar em 3. Em 3. E, bem fácil essa aí. Qual o número que multiplicado por 80 será igual ou menor que 405, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 400 menos 400, 0. Montando da forma japonesa, né? Como sempre. Tenho que seguir a ordem, né? O dividendo aqui, 400 e o 80. Pensando da mesma forma. Eu tenho dois números aqui. Primeiro eu vou pensar em dois aqui. Tem 80 e 40. Só que 40 é menor do que 80. Eu não posso pensar em 40. Então, eu vou pensar em 400. E pensar qual o número que eu vou botar no quociente. Que multiplicado por 80, que vai ser menor ou igual a 400. Meu quociente aqui, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 400 menos 400, 0. Certo? Esse aqui, sempre quando eu vou falar de divisão, por exemplo, sempre que começo, né, desde as séries de 5º ano, 6º ano, toda vez que vamos falar de divisão, quando tem divisão desse tipo, 400 dividido por 80, que envolve zeros nas duas partes, certo? Tanto no dividendo quanto no divisor. O que é que eu vou fazer? Eu corto esse zero com esse e vai ficar fácil. 40 dividido por 8, 5. Então, quando vocês aprendem logo a divisão, tem muitos
tem muitas contas de divisão que você não tem necessidade de montar. Essa aqui mesmo eu não teria. Não teria. Mas eu fiz questão de armar e resolver e mostrar também que vocês poderiam fazer dessa maneira. Dessa maneira. Agora, eu só tenho uma pergunta a fazer a vocês. Divisão Brasil e Japão é diferente? Não, não é diferente. O que é diferente? Somente a maneira de armar a continha. A maneira de pensar é a mesma. Se eu tenho o mesmo raciocínio lógico, a coisa não pode ser diferente. A coisa é igual. Só é montado de forma diferente. Só é armada a continha em forma diferente. Então, gente, a partir de agora, por favor, quando falar assim, matemática no Brasil e no Japão é diferente. Você fala, né? Não. Eu sei que não é. É igual no mundo todo. Aí o que é que eles, primeiro lugar, falam assim, e aquela divisão? Como que não é? A divisão é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu sei que monta diferente, arma diferente, mas o pensamento é o mesmo, então não pode ser diferente. Então, de agora em diante, gente, vamos pensar. A divisão não é diferente, só é armada de maneira diferente, gente. E fica essa dica aí para nunca mais, assim, às vezes entram até em discussão. Discussão que a matemática do Brasil e do Japão é diferente. E a parte que tem mais diferente, realmente, é só não montar uma divisão. Não montar, veja que até esse Lzinho, entendeu? Que eu falei aqui para vocês, parece um L aí. Aqui também parece um L de ponta cabeça. Entendeu? Tudo igual, gente. Então, não existe diferença, só existe maneira de montar diferente. E para quem estuda na escola brasileira, interessante ver de que maneira que arma somente, porque o resto já sabe, né? De que maneira que é armada a divisãozinha na escola japonesa. E para quem estuda na escola japonesa, que já sabe essa aqui, da maneira que arma, interessante ver de que maneira que arma na escola brasileira, no Brasil. E uma dica, dessa forma aqui, ó, que é armada no Japão, existe 2 lugares no mundo onde a divisão é armada dessa forma. É feita não, porque na hora que nós vamos fazer, fazemos do jeito que pensamos no Brasil. Então, armar somente Japão e Portugal, certo? Maioria dos países, até onde eu tenho conhecimento, né? Dessa forma aqui do Brasil. Se tiver algum lugar diferente que eu não saiba, com certeza pode ser somente a maneira de armar, mas a maneira de pensar tem que ser a mesma, porque senão não vai ser divisão, não vou nem saber lhe dizer o que é. Gente, espero que tenham gostado da dica, né? E que de agora em diante, mais nada de dúvida de matemática de Brasil, de matemática do Japão, diferença. Não tem nada a ver, tudo igual. Certo, gente? Um abraço e espero que a dica, que vocês tenham gostado da dica e que tenham, além de ter gostado, e que tenham entendido que é a mesma coisa. Eu não fiz nada de diferente. Eu não fiz nenhuma pergunta que eu faço na divisão do Brasil
que eu não fiz aqui. Eu fiz todas as mesmas perguntas iguais. Certo? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.